Olá, sejam bem-vindos ao Mentes que Transformam, o podcast onde histórias reais, aprendizados e estratégias se encontram para transformar a sua relação com o dinheiro. Eu sou a Thaís e no episódio de hoje vamos conhecer a história de alguém que acredita que antes de cuidar de investimentos é preciso cuidar de pessoas. Nelson Simões, ou Nelsinho, como é conhecido por muitos. Ele é o pai do Luca, do Davi e do Mateu, marido da Adriana e especialista no mercado de investimentos. Com mais de 16 anos de experiência em liderança e passagens por Unibanco, Brasilprev e Santander, hoje ele é banker de clientes, pessoas físicas e jurídicas, com mais de 1 milhão em investimento. E decidiu recentemente dar um passo importante na carreira, entrando em uma empresa inovadora para cuidar dos clientes, como sempre defendeu, com proximidade. Visão de longo prazo e muito propósito. Então, ajusta o volume e vem com a gente nessa conversa inspiradora. Boa noite, tudo bem, Nelsinho? Boa noite, tudo bem, muito bem. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui com vocês, é um prazer. Uma honra ter você, Nelsinho, que é o nosso cliente. Sim, Né? parceiro Muitos de anos aí de mercado, parceiro, amigo. E a gente já começa com uma pergunta, Nelsinho. Tá preparado? Acho que sim, vamos lá. Bora. Como que você começou no mundo dos investimentos? O que motivou você a seguir nessa carreira? Poxa, eu comecei faz tempo, hein? Eu comecei no mundo dos investimentos estagiando no antigo Unibanco, né? Eu tinha um emprego mais ou menos informal e eu saí desse emprego, aí um amigo meu de infância, ele estava trabalhando no Unibanco e eu falei para ele se tinha a possibilidade de me indicar lá, ele me indicou. Aí eu entrei no Unibanco e meu primeiro estágio foi na área de investimentos de previdência. Então, já começou... desde lá já comecei a conhecer o mundo de investimentos. Minha primeira meta lá era ler um jornal chamado Gazeta Mercantil. Muitos que estão ouvindo não vão nem saber o que significa isso, mas... então, já comecei no mundo de investimentos, na área de previdência e gostei muito de estar nesse ambiente, cuidar de cliente. E o propósito principal da área era segmentar clientes que se preocupavam com o futuro e dar um atendimento especializado para eles. Então, acabou que aí passei por inúmeras áreas dentro do Unibanco e assim dei continuidade à minha carreira no mundo de investimentos. Legal. E conta pra gente alguma das lições mais importantes que você aprendeu aí ao longo do seu caminho profissional. Poxa, são várias, mas uma das mais importantes que eu acho que serve para todos nós é a questão de... Primeiro, a gente não deve julgar ninguém, né? Mas Sim. Principalmente pela escolaridade e pela aparência. Eu tive inúmeras experiências com grandes investidores e pessoas assim, empreendedores talentosos que têm o dom mesmo, não dependeram de MBA, de escolaridade, mas têm o dom mesmo de negociar, tem a educação financeira no papel, né? No livro que o pai ensinou a anotar as coisas. Então, assim, a maior lição que eu tive foi mesmo a questão de você não julgar as pessoas nem pela escolaridade nem pela aparência. E você sabe que previdência, eu acho um produto incrível, sabe? Acho que um dos principais produtos financeiros que existe no mercado hoje é a previdência privada. Você falou que foi especialista por muitos anos. Como é importante o produto previdência privada para a sucessão patrimonial, enfim. Eu sou muito fã também de previdência. Acho que todas as famílias e todo mundo deveria conhecer. Quem não tem oportunidade de conhecer ainda, não conheceu previdência privada, tá aí um especialista, um cara fera nesse assunto e eu super recomendo. Previdência privada, para mim, é uma das ferramentas mais importantes para a sucessão patrimonial. Concorda comigo, Nelson? Com certeza, com certeza. E não tem assim um público A, público B, público C, não é para todos, porque além de ser um produto para sucessão patrimonial, para sucessão familiar, ele também pode ser utilizado como um produto de investimento de longo prazo, porque no mundo de investimentos não tem nenhum produto que chegue à alíquota de 10% de imposto de renda sobre os rendimentos no longo prazo e
não é só isso, né? Então, muita gente, quando você fala previdência, fala assim, mas eu não preciso de dinheiro para me aposentar. Não. É uma ferramenta de otimização de retorno, é uma ferramenta de sucessão. Por que otimização de retorno? Enquanto você não tem vencimento, que nem um CDB, que nem uma LFT, um título do governo. Então, assim, enquanto você não utiliza o recurso, não precisa do recurso, o dinheiro que seria do governo, no momento do resgate, ele está ajudando o seu dinheiro a render. Então, esses juros compostos, e no longo prazo, a gente sabe, fazendo várias simulações financeiras, no longo prazo, o quanto de juros tem é muito maior do que do que você aporta. 10, 20, 30 anos acumulando recurso. Então, assim, é um produto para todos. Não tem a classe A, classe B. Não, é um produto para todos e, principalmente, também deve ser utilizado como uma ferramenta de sucessão familiar. E não tem come-cotas, né? E não tem come-cotas. Não tem come-cotas. E não entra em inventário. Não entra em inventário, não tem come-cotas, não tem vencimento. Tem todos os perfis de fundos para todo o perfil de investidor. Então, tem quem gosta mais de pré-fixado, quem gosta mais de pós-fixado, quem gosta de um pouco de ações, quem gosta de crédito privado. Assim, a gente tem, por exemplo, na nossa plataforma, mais de 290 fundos com opções de investimento para previdência dentro das estruturas de produto, que pode ser de uma forma ou de outra, o PGBL ou VGBL, aí já dá um outro podcast para a gente falar um pouco sobre cada um desses produtos. Mas você sabe, um gancho que eu pego aqui, como é importante as pessoas consultarem especialistas. Sem dúvida. Porque você consegue, muitas pessoas têm medo de investir tanto na previdência quanto no consórcio, seja qual for o produto. E se você procura um especialista que ele vai cuidar da sua carteira, que ele vai entender qual é o seu objetivo, se você é um cara mais conservador, se você é um cara mais arrojado, você consegue cuidar dessa previdência, de repente, em algum momento ele muda de comportamento financeiro e ele queira mudar esse fundo, tem essa possibilidade. Você conseguir auxiliar o cliente estando na posição de assessor e de especialista daquele produto é fundamental. Uma vantagem que a Thaís falou agora, ela é muito importante. Porque quando a gente fala de investimento de longo prazo, a gente não sabe o quanto esse longo prazo vai ser. Muitas pessoas deixam a previdência lá e esquece. E não pode. E na previdência também é o único investimento que você consegue mudar de estratégia. Exato. Então, eu não sou mais arrojado, eu sou conservador. Eu não sou mais conservador, eu sou moderado. É o único investimento que você consegue mudar de estratégia sem precisar resgatar. Fazendo a portabilidade. Mudar a estratégia fazendo a portabilidade. Então, eu quero colocar um pouco do meu investimento de previdência em ações. Então, essa flexibilidade também é um diferencial. Você sabe que eu lembro de uma história muito interessante, né? No banco eu também tive a oportunidade de falar muito sobre previdência e vender muita previdência. E eu lembro muito bem de um casal, e é muito comum, né? De um casal, às vezes você pega um dos dois que trabalha, normalmente, né? Não é um padrão, mas normalmente o homem tem um homem ali que trabalha e a mulher às vezes cuida do lar, dos filhos em casa. Ainda é um padrão comum. E nesse caso, nesse exemplo, foi assim. O homem sempre foi ali quem trabalhou, quem provê a renda, e a esposa em casa. Então eles tinham um patrimônio importante, tinham um patrimônio imobiliário, tinham um patrimônio guardado em dinheiro, em liquidez, e não tinham previdência privada. Só que, como a gente sempre fala muito de educação financeira, né, Nelson? As pessoas não sabem o quanto também é caro hoje em dia o inventário no Brasil. Então você tem ali os honorários advocatícios, você tem o imposto, né, para transferir o patrimônio para o herdeiro. E eu lembro desse casal, a esposa, nesse caso a esposa que ficou lá viúva, ela não conseguia liberar o patrimônio que eles tinham construído porque estava em nome do esposo que havia falecido. E é uma lei, né, é uma regra, se o dono do patrimônio ali, quem está o titular do patrimônio, no caso o imóvel estava no nome dele, a aplicação financeira estava no nome dele, mesmo que ela, como casada, né, como esposa, tinha direito, ela não conseguia liberar porque nenhum recurso deles estava em previdência. Se tivesse em previdência, em até acho que 30 dias, se não me engano, você me corrige. No máximo. O dinheiro estaria para ela poder fazer o pagamento do inventário e liberar todo o patrimônio. Então aí ela precisou buscar recursos adicionais, aí pedir emprestado para família, amigo, até bancos, para poder fazer o inventário. E como a gente fala muito de educação, de orientação, o quanto é importante, como a Thaís falou, o especialista alertar os clientes.
Porque tem muito investidor que tem patrimônio, que tem dinheiro, tem CDB, tem fundo, mas não sabe num momento desse que a gente acha que nunca vai acontecer, o quão difícil é para quem fica se não tiver um dinheiro ali, pelo menos uns 20, 30%, que normalmente é o custo do inventário. Exatamente. 20, 30% aplicado em previdência. Então fica a dica aí, previdência privada blinda o patrimônio e deixa a sua família protegida também. Não, com certeza. É um grande diferencial. O custo pode variar de 14% a 30%, dependendo porque o ITCMD também é estadual e está rolando no Congresso uma possibilidade de aumentar isso para grandes fortunas. O ITCMD já está 14%? Não, ele pode chegar a 8%, mas depende das custas advocatícias, porque no estado de São Paulo hoje é 4%. Mas ele pode chegar a 8%, mas está em discussão de aumentar essa alíquota e já saiu agora uma atualização de que ela no estado de São Paulo é progressiva, de acordo com o valor que tem para poder inventariar e fazer a transmissão, né? Ela pode ir de 1% a 4%, mas está em discussão para aumentar ainda mais, principalmente para valores maiores. E dá uma dica aqui, Nelson. Imagina que você é o meu especialista, o meu consultor financeiro, e aí eu tenho um patrimônio de R$500 mil. Eu tenho um imóvel de 300 mil, eu tenho um carro de 100 mil e tenho 100 mil hoje em um CDB. Se eu sentasse contigo, sabendo agora dessa importância, né, de blindar o meu patrimônio, qual percentual, o que você recomendaria quando o assunto é previdência privada? Como que você mexeria no meu patrimônio para me blindar nesse caso? Olhando de uma forma 360 para o cliente, a gente tem algumas formas de blindar ou de proteger o patrimônio. Então, olhando previdência, eu colocaria como sugestão entre 10% a 20% do valor total. De patrimônio, né? Contando tanto recurso financeiro quanto imóveis, bens, etc. E aí também daria para colocar outras estratégias, como, por exemplo, uma proteção de vida, coisas assim que também fazem o que ficar, né, o herdeiro, o beneficiário, acaba conseguindo receber isso mais rápido, porque de fato tem muito investidor que tem muito recurso financeiro e que tem muitos imóveis e que não é bem assessorado em relação às custas que podem ter para poder tirar do nome, para poder... Então tem algumas ferramentas importantes que a gente, como assessor, tem que passar isso para o cliente para poder diminuir, ter uma eficiência tributária e diminuir os gastos caso aconteça alguma coisa. Porque, infelizmente, a única coisa que a gente sabe é que um dia a gente não vai estar mais aqui, né? Então, sem dúvida, a gente precisa conscientizar e, infelizmente, também não é um papo, principalmente para o brasileiro, não é um papo que a gente fala no jantar, que é um negócio que meio que mexe com o sentimento, mas é importante a gente falar para o cliente sobre isso. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que já dá até para a gente emendar na próxima pergunta aqui. Agora, a sua opinião, né? Explique para os nossos ouvintes por que a educação financeira é tão crucial nos dias de hoje. Mais de 70% dos brasileiros, nossos queridos brasileiros, estão extremamente endividados. E isso faz com que a gente entenda que alguma coisa não está dando certo. Sim. Né? Porque a gente tem muita gente endividada, poucas pessoas que investem ou que conhecem de investimento. E então, assim, isso nos traz, né, um papel muito importante, que muitas das vezes que eu me reúno com os clientes, eu falo, vamos fazer uma reunião com a sua família? Vamos trazer aqui, você quer que eu converse junto com o seu filho, para eles entenderem a importância de uma organização, de uma organização das finanças da família, para que eles saibam o quanto que está entrando, o quanto que está saindo. Então, acho que assim, a gente tem muita oportunidade de passar o nosso conhecimento para as pessoas, através de educação financeira, através de podcast, através de vídeos, para a gente poder ter mais pessoas dando a importância que a gente sabe que tem que ter. Nas escolas, por exemplo, não tem. Algumas escolas privadas já têm educação financeira, mas as escolas públicas dependem muito de alguma ONG ou de alguma coisa que aconteça pontual. E eu acho, as pessoas precisam também perder o medo de falar de dinheiro, né, Nelsinho? Sim. Eles acham que só pode procurar um especialista ou alguém que saiba conduzir na melhor forma de investir quando as pessoas têm muito dinheiro. E não é assim, né?
a gente está super disponível, a nossa empresa, o Nelsinho, super disponível para explicar como que a pessoa pode começar a fazer isso, né? Porque se ela não teve uma educação financeira, se de repente ela quer ali se organizar e ela quer começar a ter um futuro próspero, o que seja, ela precisa procurar os especialistas, Com né? Como certeza. você procura um médico, como você procura qualquer pessoa que seja especialista naquela área, quando você fala de dinheiro, você procura um especialista que vai te orientar da melhor maneira. E você não precisa ter muito dinheiro para isso. Não. Você pode começar com pouco, não é? Com certeza. Investimento é muito uma questão de hábito, Sim. né? É a gente entender o que a gente tem de recebimento, o que a gente tem de despesa, e é uma questão do hábito você começar. Até os maiores milionários que montaram um império através de recurso financeiro, através de muito trabalho, começaram com um pouco. Exatamente. Né? Então, E que dica, Nelsinho, posso chamar de Nelsinho, né? Por favor. Que dica você dá para quem quer se organizar financeiramente? Os primeiros passos, né? Quais são os primeiros passos tem que alguma a pessoa... estratégia? Isso, tem uma alguma mágica, uma planilha do isso. Nelsinho. Quero começar a investir Isso. e eu quero saber o que você tem de dica para quem está assistindo a gente aqui agora. Olha, o primeiro passo é conseguir discriminar o que você tem de recebimento, ou de receita, ou de faturamento, e o que você tem de gastos. Né? Então, esse é o primeiro passo. Parece básico, parece simples, mas assim, 85% dos clientes que eu falo diariamente, eles não têm na vírgula esse controle. Porque a gente faz uma reunião, uma reunião de planejamento, que a gente chama de Financial Planning, que é uma ferramenta exclusiva que a gente tem lá na XP, que fala, eu até brinco, falo assim, eu vou adivinhar aqui, daqui 20 anos, daqui 30 anos, quanto que você vai ter guardado. Então, o primeiro questionário que eu mando é assim, quais são suas despesas fixas e suas despesas variáveis? Boa. 90% dos clientes não tem isso definido, anotado. O ideal mesmo é primeiro categorizar isso, o que é fixo, o que é variável, né? Certo. Você tem que ter, na teoria, né, pelo menos 50% no máximo de despesas fixas daquilo que você tem de recebimento, né? Então, que é o essencial ali, que é o essencial. As Né? necessidades, né? Assim, se a gente lembrar dos antepassados, que nem o meu falecido avô, ele falava assim, né? Porque ele não tinha, na época, casa própria, ele falava assim, depois que eu pagar o aluguel e fizer a compra do mês, eu posso fazer alguma coisinha, tomar uma cerveja. Então, Isso. simplificando, é mais ou menos isso. Então, primeiro os essenciais, depois o que for de supérfluo, de luxo ou de passeio, mas assim, é aí que a gente consegue ter a ideia do controle. E 20% pelo menos para começar a investir, independente do valor. Eu falo isso para os meus filhos, eu falo isso para as minhas irmãs. Eu tenho 3 irmãs, uma mais velha e 2 mais novas, que eu sempre falo isso. A gente independe, desde quando elas começaram a trabalhar, independe do quanto você ganha. Depende muito mais de o que você vai fazer com esse recurso e de que forma você vai gastar. Né? Então, a primeira coisa é saber quanto ganha, quanto gasta, e não é assim, que é um erro muito comum. Se sobrar, eu invisto. Não. O investir, finge que é um boleto. Né? Que nem eu faço com o meu consórcio, que nem eu falo para os clientes em relação ao investimento. O consórcio é um investimento, suas aplicações são um investimento. Então, assim, isso daí tem que estar na conta do essencial. Porque senão não vai sobrar. Não vai sobrar. Não vai sobrar, ainda mais hoje em dia, né? Com tudo que a gente vê que está aumentando, os gastos e tudo mais. E é impressionante como a gente analisa o comportamento de consumo e vê que quanto mais a pessoa ganha, mais ela acaba adequando o que ela ganha ao padrão de vida dela. É meio que automático, assim, né? Eu fui promovido, estou ganhando X mil reais a mais, em pouco tempo você está comprometendo aqueles R$1.000 a mais. Isso é um padrão, assim, a maioria das pessoas faz isso. Então a dica é, investe primeiro, depois você paga as suas contas, é isso? Exatamente. Ou faz os dois ao mesmo tempo? Investe, paga as contas, faz os dois ao mesmo tempo, mas assim, tem que saber aonde está indo o dinheiro.
Então, assim, a principal dica é, onde está indo meu dinheiro? Para onde está indo? Aí tem aplicativo, tem link na internet, tem chat GPT, tem o que for, você consegue algum tipo de modelo de controle. Tem aplicativos que são simples, que eles conectam você com o banco e para quem quer praticidade, isso vai no celular. Para quem gosta de ter de estar lá no notebook, tem também coisas que vão direto só no notebook, aplicativos ou planilhas ou modelos de planilhas no Google. Então, assim, tem muita coisa. Mas tem o caderno, a tem caneta. Que resolve, funciona bem, né? Exatamente. Eu acho que as pessoas precisam criar um orçamento ali que elas consigam conduzir para manter esse planejamento, né, Nelsinho? É isso, com certeza. Esse é o começo, né? Porque isso. os grandes clientes que eu tenho com bastante investimento, eles começaram pequenos. E hoje são grandes investidores. Certo. Muito bem. Agora nós vamos falar da sua experiência com consórcio, meu amigo. Eu tenho boas Você é um case de experiências. sucesso Ele é o case. para Alercar Investimentos. É porque isso. você se tornou cliente, né? Você comprou um consórcio, vou falar o valor aqui, Pode falar. de 200, até porque está na rede social. Exatamente. Você Ele divulgou nas nossas redes. Você comprou um consórcio de R$200 mil e foi contemplado no primeiro mês. Conta pra gente essa experiência, como foi. Nossa, Nessa hora tem que ser um confetinho assim, né? Não, eu vou falar de novo aqui, ó. Vamos lá, repete, Thiago. Nosso convidado, Nelson Simões, banker da XP Investimentos. Ele decidiu investir com a Alercar Investimentos, comprou um consórcio de 200 mil e na primeira parcela foi contemplado. Quem vai contar essa experiência aqui é ele mesmo, está aqui com a gente hoje. Aí. É verdade, é verdade. Foi muito emocionante, foi muito legal, porque nós tínhamos uma reunião marcada, eu ia lá para conhecer a Alercar, o Thiago tinha me convidado, a gente marcou para tomar um café para conhecer, só que assim, a gente tem um outro amigo que também vende consórcio. E ele já tinha me chamado várias vezes para ir lá no escritório dele. Uhum. E eu não vou falar o nome, e eu não tinha ido. Mas não foi porque correria, não deu tempo. Eu tenho certeza que ele não tinha esse brilho na careca, cara. Eu tenho certeza, cara. Não tinha esse Como brilho, que ele com chama? certeza. Não... Como que ele chama? Não pode falar não. Verdade, mas você Amigo sabe do quem Nelson que você sabe quem convidou, é. você não tem esse brilho na careca, então você perdeu a oportunidade. E aí, eu não consegui ir lá no escritório dele. E quando eu fui lá, daí você me mostrou as opções, me falou sobre a facilidade, o histórico de contemplação, a questão do prêmio por pagar dentro do vencimento, né, que seria a fidelidade lá pela adimplência. Putz, eu achei muito legal, achei super interessante e eu super acredito, sempre acreditei no consórcio. Primeiro porque eu sempre vendi, e eu só vendo o que eu compro, né? Eu, assim, tudo que eu vendo é porque eu compro, os investimentos, as estruturas, as alocações, o consórcio. E eu já tinha sido contemplado no sorteio de um carro, já tinha sido contemplado por lance num outro carro, e aí eu comprei esse, pensando no investimento, e, poxa, fui contemplado na primeira e, obviamente, comprei outra carta e já estou rodando com outra carta e eu falo para todos os meus clientes, para toda a minha família que, assim, tem que comprar para poder conhecer. Mas a experiência foi, primeiro que eu fiquei super impressionado, né? Porque aí eu comprei a carta, depois a gente foi e marcou um almoço. Foi. A gente marcou um almoço, mas foi muita coincidência, assim, era para acontecer, era para ser, porque a gente marcou o almoço, tipo, 2 semanas antes do almoço. E eu nem estava acompanhando a data da assembleia, porque eu falo, eu não vou acompanhar da primeira na segunda, porque não vai rolar, né? Pô, aí, imagina. chega lá, o Thiago e o Renan, assim, mas eu não acredito. Você é muito sortudo. E você foi contemplado na cabeça no primeiro mês. Eu tinha pago uma parcela, uma meia parcela. Falei, eu não acredito. E aí, Thiago e Renan falaram, você quer continuar com a carta? Você quer vender? Como é que você quer fazer? Poxa, e eu tenho uma estratégia de investimentos, eu não queria mexer nos meus investimentos e a gente estava precisando trocar de carro. Porque a gente estava com um carro menor, eu tô com 3 filhos, a Adri já tinha falado, putz, tá pequeno. Aí eu falei, não, vou vender
porque daí eu pego esse recurso e troco de carro, e a gente trocou por um carro maior. Então Olha a gente que foi legal. muito legal mesmo, porque a gente, E enquanto você não- embolsou quanto? Quanto você colocou no bolso esse dia? 40 mil, eu tinha pago meia parcela de 600 e pouco, 615. 615, Vocês estão ouvindo? Ele pagou meia parcela, É. 615, levou um Pix de 40 mil reais. 40 mil, foi o Pix que a gente não precisou desembolsar, desinvestir nenhum recurso e conseguimos aí trocar o carro e pegar um carro maior, porque com 3 tem que ser um carro grande, 3 filhos, né? E aí a gente pensa na estratégia do consórcio, né? Muitas pessoas, às vezes, não querem fazer, não querem começar, por falta de planejamento ou por, de repente, pensar que vai ser uma coisa muito a longo prazo. E aí você, sendo o case de sucesso que tira tudo isso do jogo e mostra que é possível. Com E como certeza. você tem muitos clientes que contemplam no primeiro, no segundo, no quinto mês. Vão lá, pessoal, olha o vídeo dele, @Lercar Investimentos. O Nelsinho tá lá. É verdade. E Nelsinho, uma pergunta muito importante. Quando você fala de investimento, de diversificação de carteira de investimentos, você inclui o consórcio na conversa com o seu cliente? Eu incluo em todas as conversas, mas assim, principalmente quando o cliente fala que ele quer utilizar os investimentos dele para poder fazer a aquisição de algum bem. Perfeito. Né? Porque o consórcio também, para mim, não tem essa questão de é para o cliente que tem menos dinheiro ou para o cliente que tem mais dinheiro. O consórcio ele é uma estratégia de investimento para uma aquisição planejada. Que pode acontecer a sorte que aconteceu comigo, como pode não acontecer a sorte você ser contemplado por um lance ou você querer ficar até o final. Então, poxa, quantos consórcios a gente já não vendeu para empresário que queria sair do aluguel e queria ter a sede própria? Quantos consórcios eu já não vendi para pessoa que nunca conseguiu comprar um carro e que tinha um dinheiro para pagar o consórcio e conseguiu comprar o carro com o consórcio? Então, assim, eu tenho mega empresários como clientes que têm algumas estratégias de consórcio, como eu tenho clientes menores que têm estratégia de consórcio. Então, assim, o consórcio ele se adequa para todo o cliente, principalmente para os investidores, porque a gente mostra o custo de oportunidade que ele está perdendo se ele estiver resgatando os recursos. Porque tem investimento que tem deságio na hora de resgatar, tem investimento que não tem liquidez, tem investimento que, de repente, teve algum anúncio mundial, alguma coisa que acabou, o investimento caiu e bem naquele momento o cliente precisa tirar para fazer alguma aquisição. Então, assim, eu sempre falo do consórcio e falo, você não pode ter pressa. Pode acontecer, sim, mas nunca e a gente não pode fazer isso e nem deve prometer, mas você vai conseguir contemplar, não. Tem um planejamento. Então, a gente tem que colocar isso na estratégia de investimento de todos os clientes. Todo cliente precisa ter um consórcio, precisa investir, Isso. precisa ter uma proteção patrimonial e precisa pensar na família, porque a gente sabe que eles podem precisar se a gente não estiver aqui e, assim, a gente pode ficar doente, tem um monte de coisas que podem acontecer, por isso a gente tem que ter essa organização financeira. Muito bem. E é importante deixar claro o seguinte, quando você tem aquela pessoa, aquele cliente que já tem a facilidade de guardar dinheiro, o consórcio ele não é o melhor. Ele está longe de ser o melhor. Ele é muito bom, sem dúvida nenhuma. Mas não é o único, como você mesmo falou. Então, para quem já tem facilidade de guardar dinheiro, com certeza é uma opção para diversificação. Então eu coloco um pedacinho aqui, numa renda fixa, numa liquidez, eu coloco algo com um pouco mais de risco e tal, dependendo do perfil do cliente, e o consórcio com certeza ele encaixa muito bem com a estratégia de alavancagem patrimonial e financeira. Isso a gente fala muito lá. Agora, quando a gente pega o outro perfil, que é aquele que precisa de uma organização financeira, e hoje ele não consegue guardar dinheiro, a Thaís fala isso sempre, né? O consórcio ele tem o boleto do bem. É isso. Porque se eu preciso de um estímulo para poder investir, por que não ter um boleto junto com os outros boletos que eu pago que vai me transformar num investimento assim que der certo, assim, contemplar, e a contemplação é uma garantia, né? É mais ou menos nessa linha que você pensa também? Com certeza, porque aí entra naquela parte que a gente falou da organização e da educação financeira. Tem gente que precisa esconder o dinheiro dela mesma, né? Que precisa ter um boleto, ter um custo, ter um débito para poder se organizar financeiramente. Então, também serve para esse perfil de pessoa, né? Se a gente está falando, não dá para a gente
tapar o sol com a peneira que a gente está falando que tem 70% dos brasileiros que estão devendo, significa dizer que eles não conseguiram fazer o que a gente está falando aqui. Então, quanto mais pessoas a gente conseguir trazer para esse... a ter conhecimento, para entender que o consórcio também é uma ferramenta de investimento e vai conquistar o que sonha, o que planeja e tudo mais. Então, ele se torna uma ferramenta de disciplina. Sim, sim. E muitas vezes o cliente fala, mas eu não estou pensando em nenhum bem, não estou pensando... E aí a gente fala do recurso de oportunidade. Então, todo investimento que tem liquidez, a gente chama de recurso de oportunidade. Seja para comprar um consórcio mais lá na frente, seja para comprar, de repente, uma oferta diferenciada, uma oferta pública, um crédito privado, ou seja, para comprar, de repente, alguma coisa que precisa comprar para casa ou para algum projeto de curto prazo. Mas também a gente sempre, na composição do investimento, sempre deixa uma reserva que a gente chama de reserva de oportunidade. Muito bom, Nelsinho. E é importante sempre, independente se vai ser consórcio para ferramenta de disciplina ou se vai ser consórcio como diversificação de investimento, assim como falou a Thaís, ter um especialista para te ajudar a decidir. Porque assim como nós temos diversos produtos de investimentos disponíveis no mercado, nós temos diversas opções de planos de consórcio disponíveis. E é sempre importante dizer que a gente só faz aquilo que faz parte do perfil da pessoa que está conversando com a gente. Então cada um tem um objetivo, cada um tem um sonho. Tem gente que quer comprar uma casa, tem gente que quer comprar a segunda casa, tem gente que quer comprar uma casa de veraneio, tem gente que quer comprar um terreno, construir, tem gente que quer comprar estúdios e alugar, tem gente que quer só ganhar dinheiro com o consórcio. Então a gente tem esse papel, de sempre ter a importância do especialista presente para identificar qual é o seu perfil e te direcionar. E você falou uma coisa muito legal, né, Nelsinho, que eu sou muito adepto e sempre penso nisso. Não importa o quanto você ganha, acho que se você já consegue gastar menos do que você ganha, você já é um vitorioso. A gente tem mais 2 dados que a gente fala sempre aqui nos nossos bate-papos, e como você é também do mercado de investimentos, mercado financeiro, que são assustadores para a gente no Brasil, que a gente tem hoje, além de mais de 70% das famílias estarem endividadas, 97% da população brasileira não consegue guardar nada do que ganha, cara. Então imagina, é lógico que os 3% que conseguem, a gente consegue fazer um trabalho, fazer a pessoa ganhar dinheiro com especialistas e tal. Mas quando você pensa nesse dado, 97% das pessoas no Brasil não guardam. Se a gente vai para os Estados Unidos, 50% das pessoas em média já conseguem guardar dinheiro. Se a gente vai lá para a Europa, 70% das pessoas conseguem guardar dinheiro. O que você pensa a respeito disso? Qual é a oportunidade que nós temos e que dica a gente dá para esses 97% dessas pessoas que ainda não conseguem guardar dinheiro? Porque aqui a ideia é ajudar quem está assistindo, que com certeza está com vontade de guardar dinheiro com o Nelsinho, fazer previdência, fazer um investimento, fazer consórcio também, mas ela não consegue guardar. Nós já falamos lá, você já falou da planilha, mas em cima do que você tem de ferramenta, o que você sugeriria para quem fala assim, cara, é o seguinte, eu controlo o meu orçamento na planilha, eu consigo fazer a anotação de tudo que eu ganho, de tudo que eu gasto, mas ainda não consigo investir. E aí, a partir daí, ficou difícil, não ficou? Como que a gente trata essa situação, cara? Primeiro ponto é que assim, a gente tem uma enorme oportunidade aqui, para nós profissionais, para nós que temos... somos especialistas, eu sou especialista em investimentos, a gente tem um conhecimento, a gente estudou para falar um pouco sobre esse assunto, então acho que é uma grande oportunidade a gente conseguir levar a nossa voz para mais e mais pessoas cada vez mais. Então esse trabalho que nós estamos fazendo aqui, que vocês são os facilitadores, é muito importante, porque a internet hoje ela chega em qualquer lugar. Sim. Então acho que é assim, uma grande oportunidade para nós falarmos mais sobre isso. Agora, o que fazer? A primeira coisa é assim, entender a oportunidade de diminuir alguma coisa que está gastando. Onde está o vilão? Onde está o vilão. Esse é isso. Ponto. Onde está o vilão? Qual que é o vilão? Gente, o vilão pode ser o café. O vilão pode ser aquele parcelamento do celular. Os streamings. O vilão pode ser os streamings. Poxa, quantos de vocês já não se perguntaram, quanto tempo faz que eu não ligo a televisão, que eu não sento naquele sofá, chego, corro, vou pra lá, vou pra cá, levo o filho na escola, tenho reunião, tenho não sei o quê. Então assim, tem que entender quais são os vilões para poder começar. E começar é começar com pouco, é começar de alguma forma, é começar com esse hábito. E óbvio, você planejar o seu futuro,
né? A sua carreira, o seu empreendimento, tudo tem que ter um planejamento. Porque você pode ser um grande empreendedor, um intraempreendedor, mas de qualquer forma, isso é importante, você se planejar, e assim, sonhar, se planejar, buscar atingir, porque quanto mais a gente trabalhar, mais a gente tiver determinação e souber para onde vai, né? Isso que vai trazer a possibilidade de você investir, de você dar uma vida melhor para sua família, porque se a gente não sabe onde vai, qualquer lugar tá bom. Qualquer lugar tá bom. As pessoas são muito imediatistas, né? Sim. E sendo imediatistas, elas pagam mais caro, elas têm, de repente, um crédito facilitado ali, mas elas não fazem a conta de quanto elas vão pagar por aquilo, né? Sim. E com planejamento, pensando no futuro, cara, isso aí pode se transformar, né? Eu tenho convicção de que o investimento, e falando aqui de consórcio, também pode transformar e pode realizar sonhos que muitas vezes a gente pensa, eu não vou conseguir. Mas eu acredito que... Não tenho dinheiro para isso, no meu dinheiro não é o suficiente, né? E às vezes tem pessoas que ganham super bem e que têm um salário ali até que razoável e não conseguem de jeito nenhum pensar no futuro, pensar que a gente está aqui com força, novo, trabalhando, como você falou, reunião, leva filho na escola e tal, mas e aí lá na frente? A gente vai ter esse pique? A gente vai ter essa força? A gente ainda vai conseguir trabalhar nesse mesmo ritmo? Né? Hoje, muitas pessoas, elas são ricas, elas têm dinheiro hoje, mas o que elas estão construindo para o futuro dela? Né? Lá na frente, hoje ela tem, vamos supor, 40 anos. E quando ela tiver 70, 80 anos, ela não vai ter o mesmo ritmo. E aí, como que vai ficar o futuro dessas pessoas, né? E eu lembro de uma outra história, de um casal também, que eu atendi no banco também, na experiência passagem que eu tive no banco. E eu lembro como se fosse ontem, assim. Triste de pensar, de imaginar. E, novamente, era um casal, né, de idosos já, e ele tinha uma renda eu lembro como se fosse ontem, já tem alguns anos já, como se fosse 15 mil reais hoje de renda, se considerar a média do padrão brasileiro, é uma boa renda, sim. Concorda? É uma boa renda. E ele era a única renda familiar também. E eu lembro que eles sentaram na minha mesa e o assunto deles estamos saindo do país, vamos para a Itália, porque a nossa família é da Itália, a gente está indo para a Itália e tal. E aí eu comecei a conversar para entender, né, o porquê da Itália, até porque minha família é italiana, conversa, estender. É simples. Ele passou a vida inteira, né, com uma renda boa, aproveitando, viajando, aproveitando a vida, com uma casa quitada, com um carro e vivendo, sem guardar dinheiro. Quando chegou na aposentadoria, o que acontece com os 15 mil reais se você não tem uma previdência privada ou se você não guardou dinheiro? Você cai para o teto do INSS. Que nem sempre é o teto. E nem sempre é o teto. E na época, sei lá, o teto talvez fosse 5 mil reais. Com certeza. Então a renda dele despencou de 15 para 5 mil. E eles não se prepararam para essa redução. Só que acontece, quando chega a idade, tem uma outra equação que é uma conta que não fecha. Quando chega a idade e vem a aposentadoria, tem uma coisa que sobe muito, que é o convênio médico. E eu lembro que a resposta foi simples. Ele falou assim, é simples. Passei a vida inteira ganhando 15 mil, aproveitei demais a vida com a minha esposa, a gente viajou e os dois estavam na minha mesa, assim. A gente viajou, conheceu o mundo inteiro e eu não guardei dinheiro. Agora minha renda está 5 mil e eu preciso pagar 4 mil de convênio e eu não consigo sobreviver. Então eu estou indo para a Itália, que eu tenho um familiar lá, estou vendendo a minha casa aqui, eu vou morar lá porque eu não consigo, com a renda que eu ganho hoje, sobreviver aqui no Brasil. Então isso é mais comum do que a gente imagina. Uma pessoa que passou a vida inteira e não pensou que o padrão de vida dela em algum momento fosse cair. Então, a dica que a gente dá aqui é pense no futuro porque ele chega rápido. Sim. Precisa guardar dinheiro, né? Precisa pensar que amanhã ou depois o seu padrão de vida, principalmente se você for um assalariado e depender de uma aposentadoria do INSS, aí é uma discussão que pode ir longe, mas a gente sabe aí que existem reformas e mais reformas durante o tempo aí para aprovação e a gente sabe que é uma conta que não está fechando. E nós estamos em 2025. E daqui 25 anos a gente não vai ter dinheiro para pagar ninguém no INSS. A gente não, né? O governo não vai ter ninguém para pagar, não vai ter dinheiro para pagar ninguém no INSS. A expectativa de vida está aumentando. Eu tenho cliente na minha base de 96 anos lúcido. É isso. A expectativa de vida está aumentando para todo mundo. Minha avó tem 99 anos e ela continua recebendo a aposentadoria dela do INSS. Então, extremamente importante. Então, se eu desse aqui, como a gente fala muito de mentalidade, a mentalidade nossa, ela tem que ser preparada para o futuro, como a Thaís falou, né? Infelizmente,
A maioria das pessoas ainda é muito imediatista, vou viajar, vou viver, vou comprar o melhor iPhone ou celular, eu vou comprar o melhor carro. Ah, tudo bem, não tem problema nenhum Não de que não você deva querer. fazer, né? Não que tem não problema deva nenhum. fazer, mas vamos também planejar, né? Vamos guardar primeiro, que foi a dica do Isso. Nelsinho aqui, guarda primeiro, né? E depois a gente pensa ali nos prazeres, na viagem, que também é importante, né? A gente não pode ser hipócrita, também é importante. Então eu lembrei dessa história aqui que você comentou sobre o futuro e tal, e a gente fala muito de mentalidade, acho que tem que decidir, tomar decisão, né? Sim. Eu decidi investir, eu decidi que o futuro para mim é importante, eu decidi que a minha família é importante, principalmente para quem tem filhos, né? Pô, tem o futuro dos filhos, tem a faculdade dos filhos para pagar. Então eu acho que tudo tem a ver com mentalidade, que é o tema aqui central do nosso podcast. Não esperem acontecer. Se planejem, comecem. Antigamente a gente não tinha esse acesso, um canal, um podcast, alguém falando sobre a experiência. Nós estamos falando como experiência própria e com a experiência dos clientes que a gente atende, dos clientes que a gente assiste, dos clientes que a gente ajuda. Então, não esperem a maturidade, não esperem a necessidade, né? Não espera receber mais. Não espera receber mais, se planejem, sejam precavidos. Eu não quero deixar nada para ninguém, tudo bem, mas você pode viver até os 120 anos. E você precisar disso, né? E você mesmo vai precisar. Exatamente. Vamos lá, então, Nelson. Eu acho que a gente está finalizando aqui o nosso podcast. Eu não sei se você quer acrescentar mais alguma dica, como que as pessoas têm acesso ao Nelsinho, como que eles conseguem chegar até você. Conta aí pra gente, como que o pessoal consegue ser assessorado por você. Legal. Então, falar um pouquinho do seu trabalho hoje, não é isso? É isso. Como vocês falaram, né, eu sou banker na XP Investimentos, eu cuido de clientes de alta renda, mas eu sou super acessível, então no Instagram, meu Instagram é @nelsinhosi, e na XP a gente tem um ecossistema muito robusto, então eu trabalho muito com os meus clientes, até pegando o gancho do que o Thiago falou, poxa, a gente tem que ter um especialista. Eu não sou um especialista em renda variável, eu não sou um especialista em fundo imobiliário, eu sou um especialista em investimentos, mas eu tenho pessoas que olham para esses temas 24 horas por dia. Então, eu conto com eles para poder trazer um material, trazer um estudo, trazer uma sugestão de alocação de investimentos para o cliente. Então, a primeira coisa que eu faço com qualquer cliente, antes de trazer qualquer tipo de sugestão de alocação, é uma entrevista, é entender. Perfeito. Qual que é o seu objetivo? O que você espera desses investimentos? Você tem prazo para começar a receber esses investimentos? Você precisa receber a partir do mês que vem? Como que você está pensando? Qual que é o seu plano? A primeira coisa é, qual que é o seu plano? Quais são os seus objetivos? Todos os especialistas batem um papo primeiro. Claro, não é isso? Com certeza, tem que bater um papo. Então, assim, além do Instagram, a gente tem um canal que é aberto para cliente que tem todos os conteúdos sobre investimentos, né? Que aí tem xpi.com.br, que é o site, e tem também o site que é conteúdos.xpi.com.br, que lá tem muito conteúdo, né? Tudo que você imaginar de conteúdo, seja sobre o Brasil, seja sobre fundo específico, seja sobre produtos lá de fora, tem tudo. E é atualizado praticamente diariamente. Então, porque todo dia acontece alguma coisa no mercado financeiro que pode mudar a taxa de juros, pode mudar a cotação do dólar. Então, assim, a gente tem muito conteúdo e tem um ecossistema muito robusto. Eu falo para todos os meus clientes, eu tenho advogados, eu tenho especialistas em produtos, eu tenho especialistas em proteção, eu tenho todo o ecossistema para poder trazer para o cliente dentro do que ele me falar na entrevista, né? O que eu preciso, quantos filhos eu tenho, o que eu quero. Então, por exemplo, hoje eu estava com um cliente, uma das reuniões que eu fiz, eu tenho 2 filhos, a minha empresa familiar, eu assumi a empresa, meu pai está vivo ainda, mas ele não está mais no controle, e eu quero que os meus filhos deem continuidade, eles são pequenos ainda. É super importante saber disso. Sim. É super importante você entender a importância que o cliente dá para a empresa, para os investimentos, quais são os sonhos dele, entendeu? Então, a gente tem que conhecer no detalhe para poder
juntos fazer um planejamento. Aquela ferramenta que eu falei para vocês, a gente tem uma ferramenta que eu consigo mostrar para o cliente ao longo do tempo o quanto que ele precisa guardar, o quanto que ele precisa ter para não precisar contar com o INSS, para que o INSS seja um plus, ou seja só para pagar o convênio, ou seja só para fazer uma viagem, ou seja para dar de presente para os netos, mas que ele consiga se planejar sem precisar contar com isso. E tem uma coisa muito importante, né? Quem está assistindo a gente aqui, procurar um especialista de investimentos, um especialista em consórcio, especialista em alavancagem patrimonial, não é só para quem tem dinheiro também, porque eu posso muito querer falar com o Nelson na XP, mesmo sem ter dinheiro, porque eu tenho certeza que você vai me orientar quais os caminhos, né? Você também é um educador financeiro, assim como nós, né? Então tem muita gente que fala, eu não vou conseguir sentar nunca porque eu não consigo guardar dinheiro, pelo contrário, né? Uma oportunidade de bater um papo, porque às vezes a gente consegue ajustar ali um caminho ou outro e você passa a se tornar um investidor. Com certeza. Então, eu adoro ajudar as pessoas, sempre a gente tem amigo, colega, vizinho, família. Então, assim, eu aprendo muito, né, ensinando. Ou falando um pouco da minha experiência. Eu aprendo muito. E conhecendo a história de cada um. Exato. Pô, tem um vizinho, perdeu um familiar, o que eu faço? Ou, putz, eu preciso comprar, preciso quitar minha casa. Tudo isso a gente, assim, eu tenho o maior prazer. Eu faço isso tanto no trabalho quanto fora do trabalho, e o meu trabalho de fato é falar sobre investimento, é falar um pouco da experiência que a gente tem. Eu estou há 25 anos no mercado financeiro, então eu já vi algumas coisas acontecerem, mas eu estou todo dia, toda hora aprendendo, e aprendi muito com vocês, inclusive, não só hoje, como em várias reuniões que a gente já fez. Então já super agradeço aqui a oportunidade e estou muito feliz de estar participando. Você sabe que vai muito de encontro com o propósito da nossa empresa, né? O nosso propósito é ajudar a transformar a vida das pessoas com orientação financeira personalizada. sem dúvida nenhuma. E é isso que vocês falaram, é a gente buscar orientação, buscar um especialista e junto com eles encontrar o caminho de começar. Eu sou um fã de carteirinha de vocês. A energia que vocês têm, tanto no Instagram quanto no escritório, é coisa que dá orgulho de ver, de verdade. Bom, Que legal. obrigado, Nelson. Ô Nelson, o nome do nosso podcast é Mentes que Transformam, certo? Agora você tem a missão para fechar, de deixar uma mensagem do que transformou a sua mente nos últimos anos. O que transformou minha mente nos últimos anos? Vou falar para vocês uma coisa que transformou minha mente nos últimos anos. A primeira que me vem à cabeça é o nascimento do meu terceiro filho. Eu já tinha 2 filhos, na época de 11 e outro de 8, e a gente não estava planejando, aí veio o terceiro filho, então ele realmente me transformou. Por quê? Eu sempre fui muito atencioso, muito próximo com os meus filhos, mas agora eu fiquei mais preocupado. Eu penso que eu vou ter que trabalhar mais. Eu penso que eu quero conseguir, eu quero cuidar mais da minha saúde, eu quero conseguir acompanhar ele. Não quero que pensem que eu sou o avô dele, como meus amigos brincam, porque meu filho tem 1 ano e meio. Então, assim, isso de fato transformou. E na parte pessoal, né? E na parte profissional, eu, assim, com muito tempo de carreira, achei que eu conhecia bastante coisa e achei que já tinha visto acontecer muita coisa, mas de fato entrando na XP, que é uma empresa inovadora, uma empresa de mente aberta, uma empresa muito horizontal, né? Você fala com as pessoas, você não sabe qual que é o cargo dele, qual que é o cargo dela, em que posição que eles estão. Então, assim, isso tem transformado bastante a minha expectativa de carreira, expectativa de crescimento, porque também me faz acreditar que dá pra gente crescer independente da idade, independente do quanto tem de experiência e assim, da sua classe social, do seu nível social. Então acho que isso daí tem me transformado bastante. É isso, nunca é tarde para começar. Nunca. Nunca é tarde para ser um pai. Um pai fresco. É isso. Parabéns, Nelsinho, pela sua história. Obrigado. E essa admiração é recíproca também, te Sim. acompanha há muitos anos, e se tem uma pessoa um dos profissionais que eu confio, que eu admiro bastante e tem todo o meu respeito, é você. Então, obrigado pela presença. É uma honra ter você aqui com a gente no Mentes que Transformam. Obrigado. Obrigada. Mentes que Transformam também está me transformando. Muito obrigado. Obrigada, Nelsinho.